Sinta-se todo mundo aqui, tá bom? Todo mundo veio, todo mundo está aqui. E o mais importante, a presença de Deus está aqui. O mais importante. E olha quem está aqui também. Olha aí, olha. Amém? Glória a Deus, gente. Bendito seja o nome do Senhor. É Ele que tem proporcionado isso. É Ele que está fazendo esse tempo. Vamos dar início daqui a pouquinho, tá bom? Deus abençoe a todos. Tá bom? Boa noite. Vamos dar início a esse culto de adoração ao Senhor, que na verdade já se iniciou. Você não pegou aí, mas pega no seu espírito, né? Vamos orar ao Senhor e entregar a Ele esse jejum de arrependimento. Ao final, vamos estar de joelhos, orando, clamando, intercedendo pela igreja brasileira, para que o Senhor venha nos realinhar novamente ao seu coração, nos colocar dentro deles novamente, que venha nos limpar como igreja e fazer entender a igreja, o tempo desta nação, o tempo do Brasil não é regido por uma política, por um homem e um presidente, é pela igreja brasileira que tem que ser manifesta. Os filhos têm que se manifestarem neste tempo. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, entregamos a tua igreja no Brasil em suas mãos, o corpo de Cristo. Senhor Deus, pedimos perdão, Pai, pela negligência, pela falta de comprometimento. Como igreja temos sido a Ti. Chegou às suas narinas um cheiro podre de uma adoração mentirosa e miserável, de palavras pregadas, Senhor Deus, ao bel prazer de uma teologia mentirosa e enganosa, que só quer ser usurpar o dinheiro das ovelhas, que só quer usurpar da pele e da gordura das ovelhas, de uma liderança prostituída e adúltera, Senhor Deus, de uma igreja, e eu falo disso me incluindo como igreja, porque eu sou parte deste corpo, de uma igreja pornográfica, mentirosa, de uma igreja que estupra os membros, uma igreja que tem feito da comunidade que está inserida um palco de shows mentirosos e enganosos. Pai, nos perdoa como igreja, Deus. O Senhor disse que faria de dentro para fora, que começaria dentro da sua casa. Jesus foi dentro do templo e expulsou aqueles que estavam vendendo e comprando das pombas no espírito e faziam de lá um covil de ladrões, lobos que estavam lá roubando. Oh Deus, começando de dentro da sua casa. E agora não falamos mais de um templo de pedra, mas de um templo de carne e osso que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa pela negligência. Nos perdoa, Pai, ainda que nós possamos ver, nós nos calamos e nos omitimos. Quando na verdade Yeshua, Jesus, nos ensinou a denunciar o pecado, amar o pecador, mas denunciar o pecado, não nos calarmos. Doa quem doer, ainda que nosso destino seja a cruz, a morte, mas não compactuarmos com o erro, não nos aliançarmos com o erro. Nos perdoa em nome de Jesus, ó Pai, que o sangue de Jesus nos lave, nos purifique, nos transforme, nos molde, homens e mulheres retos diante de Ti. Que o governo de Yeshua e que filhos de justiça comecem a ser gerados nesse tempo de dor, nesse tempo, Senhor, em que o Senhor nos escondeu novamente, mas o tempo das Tuas mãos está revelando aqueles que são filhos de verdade. O tempo das Tuas mãos colocou a mão dentro da aljava e tirou aquelas flechas prontas para ser lançadas num alvo, desbravar, acertar, quebrar, destruir. O tempo das Tuas mãos tem nos ensinado que é o tempo de arrancar, arruinar, derrubar, destruir, para chegar o tempo de edificar e plantar. Mas há um tempo em que as coisas vão ter que ser destruídas,
dentro de nós como igreja, altares que estão em cinzas e fétidos, ídolos que têm que ser derrubados dentro da tua casa, em nome de Jesus. O tempo de destruir tudo aquilo que foi falado e que era mentira e engano, o tempo de arrancar as raízes de Jezabel, do espírito de engano, de Acabe, e voltar uma hombridade ao teu povo, voltar, Senhor Deus, um povo, uma liderança, líderes que venham, Senhor Deus, ter como única fé e única razão e único modelo Yeshua. O tempo de arruinar e não deixar mais nada nos atrapalhar no fundamento, que é o reino de Jesus, o reino de Yeshua, para que então possa ser edificada uma igreja santa, pura e imaculada, e para que se plante algo que dê frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça, frutos de santidade, frutos de adoração. Aleluia, Deus. Nos perdoa, Pai. Eu peço perdão pela minha casa, pela minha vida, pela casa em que o Senhor nos colocou como pastor. Em nome de Jesus, pela comunidade em que estou inserido, a Vila Kennedy, pela cidade em que o Senhor me colocou, nos plantou, Rio de Janeiro, e por esta nação. A minha pátria é o céu acima de tudo, mas o Senhor nos colocou aqui em terra, na nação brasileira. E então eu trago a pátria do céu, trago o reino de Deus, a existência sobre a nação, em nome de Yeshua. Aleluia. E a palavra que o Senhor tem nos dado é Jeremias. Foi o tempo nas mãos de Deus que o Senhor nos colocou aqui, uma liberação. E tudo que o Senhor tem nos dado sobre Jeremias é algo tremendo e poderoso nesses dias. Jeremias capítulo 39 vai falar de um tempo em que Israel é levado cativo. Eu quero que o Espírito de Deus, aí na sua casa, aqui na casa de oração, e quem for estar assistindo esse vídeo, traga a ti o sabedoria e entendimento daquilo que vai ser ministrado aqui, pelo que está acontecendo nos nossos dias. Diz assim, o primeiro verso: ora, foi deste modo que Jerusalém foi conquistada, no 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês. Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra a cidade de Jerusalém com todo o seu exército e a cercou totalmente. Segura aqui. Zedequias foi o terceiro rei, logo depois do reinado de Josias. Josias, um rei tremendo sobre Israel. E aí então Zedequias foi posto por Nabucodonosor a reinar sobre Israel. E ele foi um rei que tinha que pagar impostos, um rei que na verdade era um figurante em Israel, porque quem dominava tudo era Nabucodonosor. E Zedequias foi cômodo para ele ser inserido como rei e estar sob o domínio de Nabucodonosor, porque com isso ele também lucrava. Ele pagava os seus impostos e devia satisfação a Nabucodonosor, sendo dominado por Babilônia, mas ele lucrava e tinha sobre ele um reinado, aparentemente. Então Zedequias se tornou um líder confortável com a situação, mesmo tendo Babilônia sob o domínio. Eu quero que você entenda o que está acontecendo nos nossos dias, o que a igreja entrou, no que a igreja estava vivendo. A igreja, na verdade, a sua liderança estava figurando, quando na verdade Babilônia que estava dominando. Nós estávamos dando satisfações a outros tipos de governo, a não ser o governo de Yeshua. A gente estava dando governo de Babilônia nos nossos dias. A igreja se tornou uma marionete manipulada pelas grandes mãos daqueles que querem interesse político e de poder nas nações, no mundo e na nossa nação. Então Zedequias se tornou um líder assim. Só que lá no ano nono, ele reinou 9 anos, e ele começou a ver que o lucro dele podia ser maior, e não precisava mais dar satisfação aos poderes do mundo, a Nabucodonosor, a Babilônia, desculpa. Você está entendendo? E aí resolveu romper
esse mundo, com esse núcleo. E aí Nabucodonosor não gostou. Falou, opa, calma aí. Depois de conseguir conquistar tanta coisa e agora se tornaram tão ricos novamente, entenderam? Tão poderosos, agora quer se desvincular de mim? Não. Aí Zedequias, para não estar sozinho nessa guerra, vai lá e faz aliança com o Egito, com o faraó. Se eu não me engano, o faraó era Neco II. Depois eu confirmo isso para dizer para vocês com certeza. E vai e faz uma aliança com o Egito. Oh, calma aí. O rei de Zedequias, o líder, fez uma aliança agora com o Egito. Egito, pecado. Calma aí. A liderança fez uma aliança agora com o Egito novamente. O Egito, um tempo atrás, escravizou e matou muitos judeus. Muitos. Que o pecado, o Egito simboliza o pecado, o mundo, e agora o rei de Ezequias faz uma aliança com o mundo novamente. Calma aí. Só que tem um detalhe. Como o Nabucodonosor, a gente está vendo aqui, que no 10º mês, tá? 10º mês, outubro, não estou falando do calendário judaico, quem quiser depois questionar aí, estou falando daquilo que está aqui no 10º mês, a gente está falando do que está acontecendo agora. No 10º mês, cerca a cidade, Faraó, o pecado, o mundo fugiu. Ele deixou Zedequias sozinho. Em Jerusalém, Israel ficou sitiada dentro da cidade, e o exército de Nabucodonosor de Babilônia tomou. Zedequias encontrou uma brecha e fugiu. A gente vai ler isso. E eu quero dizer para você só uma coisa. A primeira coisa que Nabucodonosor fez ao tomar Israel foi entrar dentro do templo e saquear o templo. A primeira coisa que eles vão fazer é saquear o templo. Mas você está falando desse templo aqui? Não é os ventiladores, o som, o notebook que está aqui em cima, não. O templo somos nós. Eles vão querer tirar a nossa comunhão. Eles vão querer tirar o Espírito de Deus entre nós. Eles vão querer tirar a palavra profética que está em nós. Eles vão querer tirar tudo aquilo que o Yeshua morreu na cruz para conquistar para nós, para a igreja que colocou aqui dentro. Eles vão querer saquear. Foi a primeira coisa que Nabucodonosor fez, foi entrar dentro de Jerusalém, ir lá dentro do templo e saquear o templo. Vamos continuar o estudo. No 9º dia, agora olha bem, já se passou o tempo do 10º mês. No 10º mês que aconteceu aquilo, agora se passou do 10º mês. Passa-se 6 meses. Ele fala assim: no 9º dia do 4º mês do 11º ano de Zedequias. Calma aí. Agora a gente está falando do 4º mês. Qual o mês que nós estamos? Lembrando, quero deixar bem claro que alguém que for assistir o vídeo, eu não estou falando do calendário judaico, eu estou falando do nosso tempo. Qual é o 4º mês que estamos vivendo? E o que vamos comemorar daqui a 8 dias do mês de abril? Então, no 9º dia, o rei da Babilônia marchou contra a cidade de Jerusalém e todo o seu exército totalmente. No 9º dia do 4º mês do 11º ano de Zedequias, abriu uma brecha no muro da cidade, e todos os príncipes e oficiais do rei da Babilônia chegaram e sentaram junto à porta chamada do meio. Aleluia! Quando abriu essa brecha, foi que os reis, os príncipes de Israel e Zedequias fugiram e deixaram o povo sozinho. Depois de serem líderes que compactuaram em fazer um pacto com Nabucodonosor para ser confortável e enriquecer, depois de fazer uma aliança com o faraó, eles, quando viram que Nabucodonosor cercou a cidade, ia matar todo mundo, ia tomar tudo, eles fugiram por uma brecha. Deus está fazendo isso no nosso tempo. O tempo das mãos de Deus está trazendo isso. Vai ser revelado líderes mentirosos que fugirão à sua responsabilidade, líderes que deixarão o povo a morrer, líderes que não serão escudo para o povo, não serão pastores, como Davi nos ensinou, que lutarão contra ursos e leões e arrebatarão ovelhas das mãos e das garras dele, mas deixarão o povo a morrer à míngua. Foi isso que Zedequias fez. Pegou os filhos dele, ou seja, os próximos, a sua família
Mas Deus não vai deixar isso barato. Fala que os oficiais e os generais de Nabucodonosor correram atrás deles e alcançaram eles e prenderam eles também. E todos os príncipes e oficiais do rei babilônico chegaram e se sentaram à porta do meio, chamada do meio. Sabe o que é a porta do meio? É a porta formosa. A porta formosa é onde está escrito que o Yeshua, quando voltar, entrará em Jerusalém para reinar novamente. É a porta formosa. Eles sentaram ali, no meio dessa porta, e falaram: aqui não vai entrar salvação. Está entendendo? Porque a porta formosa, a porta do meio, representa Messias, Mashiach e Yeshua voltando para reinar e trazer salvação, libertação, reino eterno. Ele está dizendo: aqui nós vamos sentar para não deixar essa salvação mais chegar. Está entendendo? É o que está acontecendo, calando a voz da igreja, fechando templos, decretos de lei para ser votado, para calar a nossa voz. Calma. E todos os príncipes e reis do reino chegaram e sentaram à porta chamada do meio. E eram eles Nergal, Sarezer de Sangar, Nebo de Sarsequim, um dos chefes oficiais. E Nergal, um alto oficial, e todos os outros príncipes da Babilônia sentaram ali naquela porta. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os guerreiros os viram, fugiram da cidade durante a noite. Eles vão querer fugir durante a noite, na escuridão, para que ninguém possa ver a sua vergonha. Tá? Pelo caminho do jardim do rei, pela porta entre os dois muros, e seguiram pelo caminho de Arabá, isto é, do vale do Jordão. Mas o exército dos babilônicos os perseguiram e alcançou Zedequias nas planícies. Eles capturaram e levaram cativo a Nabucodonosor, rei da Babilônia, na terra de Amate. O rei o sentenciou. Esses homens serão sentenciados pela mão de Deus, porque é o que eles estão fazendo com o povo, matando, destruindo, ensinando mentira, quebrando fundamentos, princípios. É o tempo das mãos de Deus nos nossos dias. E a primeira coisa que o rei da Babilônia mandou executar foram os filhos de Zedequias. Ou seja, para que não se levante mais uma geração que não conhece a Deus, mas para que não se levante mais uma geração de líderes mentirosos, de líderes que estão pensando que a igreja do Senhor é geracional, em família, que estão pensando que tem que ser familiar, que como uma empresa, que tem que ser um nepotismo, e não é. A igreja pertence a Yeshua, a igreja pertence a um governo que não é humano, que não é pelo sangue humano, é pelo sangue de Jesus. Aleluia! Não tem nepotismo, não tenho fazer um fundamento sobre a minha família, para que minha família domine tudo e sugue tudo e só ela viva bem. Não! O Eterno deu o seu melhor, o seu filho, o maior presente da humanidade, a maior riqueza. O Eterno deu o melhor dele, dizendo: se nem eu vou poupar o meu filho, por que é que vocês estão fazendo da minha casa covil de ladrões? Vendendo e comprando das pombas, como diz a palavra, representando o Espírito de Deus. Aleluia! E ele fez assim, matou todos os nobres de Judá, verso 7, mandou furar os olhos de Zedequias, líderes cegos. E se você nesse tempo vai seguir líder cego, saiba que é o buraco, o inferno que te espera. Eu não vou medir palavras para anunciar o que o Eterno tem para dizer. Líder com os olhos furados são líderes cegos que estão levando um povo para um abismo. Com correntes de bronze, para que fosse conduzido à Babilônia. Acorrentou ele e levou. Igreja que não está liberta,
igreja que está com libertinagem, igreja que não tem liberdade no espírito, mas libertinagem da carne. Por isso é corrente de bronze, que acha que é adorno nos pés e nas mãos, e não é, estão presos. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia todo o povo que restou junto à cidade, junto àqueles que haviam se entregado a ele, e o restante dos artesãos e trabalhadores. Artesãos e trabalhadores aqui está falando de um povo separado, de trabalhadores, homens que tinham missões adestradas de um propósito, de construir algo. Todos foram levados para a Babilônia, isso independente até aqueles que estavam obedientes a Deus ou não. Então nesse tempo, até aqueles que estão debaixo de uma unção, de um propósito, dentro das mãos de Deus, no seu coração, também serão levados cativos, porque foram omissos, porque no tempo em que Zedequias tinha uma aliança com Babilônia, enriqueciam, participaram também da mesa. É o que Deus está fazendo no nosso tempo, nação. É o que Deus está fazendo com o tempo das mãos dele. Está trabalhando, peneirando, está trabalhando, arrancando, derrubando, destruindo e arruinando. Esse é o tempo das mãos de Deus. Contudo, o capitão da guarda da Babilônia deixou alguns ainda separados, pobres na terra. E olha o que Nabucodonosor fez naquele tempo. Verso 11. Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado ordens expressas quanto a Jeremias, o profeta. Não toque nele, Zebudã. E esse é o meu recado para ti. Leve ele com cuidado, cuida bem dele, não faça mal a ele, e tudo que ele pedir, faça. Porque no tempo de sermos levados para a Babilônia cativo, vão querer nos comprar, vão querer calar nossa voz profética, nos dando bênção, nos dando ouro, nos dando prata, falando que não, vocês não, a gente vai cuidar de vocês. Eles estão falando que vão nos deixar em casa, vai trazer decreto para fechar a igreja para não haver culto. Não, vocês podem cultuar, mas pode ser pela internet, não precisa ter contato, não precisa falar tudo, vão querer cuidar do que nós falamos, vão querer cuidar do que nós pensamos, vão querer cuidar do que nós sentimos, do que nós escrevemos, do que nós liberamos. Nabucodonosor estava preocupado em calar Jeremias, e era o profeta daquele tempo. E é isso que a igreja precisa estar atenta, ouça bem isso. Vão querer nos comprar com adornos, nos dizendo: não, essa guerra não é contra vocês, nós prendemos o povo de Israel, Jeremias, mas vocês a gente vai cuidar bem. Então não se ache que quando acontecer e que vier, não, porque nós nos mantemos santos, nós nos separamos, então por isso que eles estão. Não, é um engano, é uma mentira. Vão querer nos calar, vão querer nos adornar. Vai dizer assim: o rei mandou não tocar na gente, os presidentes não é para, a lei não vai nos tocar. Mentira e engano. Jeremias não se vendeu, Jeremias não calou a voz profética, ele não se vendeu, ele não se corrompeu, ele não pecou, ele não foi contra os mandamentos e as leis do Senhor, ele morreu defendendo o que ele acreditava, defendendo a voz profética, defendendo a profecia, defendendo a lei e os mandamentos do Eterno. É isso que a igreja precisa entender. Quando Jesus fala: no mundo tereis aflições, a gente ainda não sabe o que é isso. Quando ele fala: toma a minha cruz e siga, cruz é morte. É isso que nós precisamos entender. Jeremias foi levado também para ser cuidado especialmente. O único cuidado especial que nós vamos ter é quando estivermos dentro das mãos de Deus. Porque Davi fala assim: pior do que cair na mão dos meus inimigos, eu quero estar nas suas mãos. O Eterno deu uma opção para ele: quer que eu te coloque os seus inimigos para te pegar, ou você quer cair nas minhas mãos? Ele: não, nas mãos dos meus inimigos eu não terei misericórdia, nas
suas mãos eu encontro graça e misericórdia. É no tempo das mãos dele. Mas saiba que mesmo no tempo das mãos de Deus, Davi encontrou graça e misericórdia, mas teve um filho que foi morto por causa do seu pecado. A espada não saiu de dentro da sua casa. Entenda, igreja, que o que nós plantamos, vamos colher. Toda negligência, todo pecado, toda prostituição, todo adultério, toda pornografia, todo roubo, toda palavra maldita, nós vamos ter que beber esse fel amargo, mas vamos estar bebendo isso nas mãos de Deus. O Senhor vai fazer com que chegue como gosto amargo, mas nos tratará e trazer até o nosso estômago, no nosso interior, o mel, mas vamos passar por isso. Então o capitão, um dos chefes oficiais, Rabi, Saris, Nergal e todos os demais príncipes do rei Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda, porque Jeremias estava preso no átrio da guarda de Jerusalém, porque Zedequias já tinha calado a voz profética, a igreja já tinha calado a voz profética. Só que a igreja cala a voz profética por imposição. Cala a voz profética por medo, por afronta. Babilônia não, ela sabe que ela pode usar a voz profética ao favor dela. Então cuida de Jeremias, para que ele fale o que nós queremos que ele fale. Cuida de Jeremias, adorne ele, para que ele não traga tantas palavras duras, não traga uma palavra de bênção. Está entendendo? Zedequias foi lá, amarrou Jeremias no pátio e teve até os seus filhos que jogaram ele no poço. Mas o tempo agora é que vão querer trazer um veludo na voz profética. E o tempo da voz profética agora é de espada, é de guerra, é para dar mesmo no pecado, é arrancar as raízes. Não chegou mais o tempo em que a gente vai só podar as árvores. Não, agora é o tempo de arrancar raízes malditas para que a terra seja arada novamente. E frutos e sementes para dar frutos dignos de arrependimento da igreja. Porque não dá mais para só cortar e podar, quando a árvore já está toda podre, as raízes já não são boas. É o tempo de arrancar, derrubar, destruir e arruinar, para depois edificar e plantar. A palavra do Eterno veio a Jeremias, ainda preso no pátio, uma igreja ainda presa. Recebe palavra. Entenda que não vamos receber palavra somente no tempo da alegria. Está dizendo que Jeremias estava preso no pátio, acorrentado, tinha sido chicoteado, jogado num poço de lama. Ele estava ali todo ruim, todo doente, todo ferido, e Deus estava falando com ele, igreja. Ainda que nós vamos estar no tempo da mão de Deus, em ruínas, em derrubar, em arrancar, em destruir, ele vai estar falando conosco, nos cuidando, nos amparando, ainda que o corpo possa estar destruído, mas o homem interior está fortalecido no Senhor Jesus, com fundamentos de reino. E a palavra veio a ele com a seguinte orientação: vai falar a Ebed-Meleque. Ebed-Meleque foi um eunuco que foi falar a Zedequias para tirar ele de dentro do poço de lama. E ele foi lá e falou: não, a palavra que ele fala é verdadeira, tire Jeremias de lá, ele não pode lá. Foi o único que lutou pela voz profética. Ebed-Meleque, um eunuco. Ebed-Meleque fala aquele que serve ao rei. Ebed-Meleque falando aquele que serve ao rei. Uma igreja que serve ao rei Jesus vai interceder por uma voz profética para que ela não morra num poço de lama. E olha o que aconteceu. Deus falou para Jeremias, fala para Ebed-Meleque. Olha o que ele fala. Que o Ebed-Meleque, o etíope, não era natural de Jerusalém, não era natural de Israel, não era um judeu. Está falando de uma igreja emergente, de uma igreja que não está, que na verdade está enxertada na oliveira verdadeira. Não é da original, é enxertada. Está falando de uma igreja brasileira. Porque é etíope, mas servia ao rei e lutou pela voz profética. E disse ele assim: assim adverte o Eterno Todo-Poderoso Deus Jair: eis que estou para cumprir as minhas palavras sobre esta cidade, sobre esta
Cumpra, Deus, as suas palavras, por meio de uma grande desgraça e não com prosperidade. Ele vai cumprir a sua palavra, e naquele dia todas as minhas profecias se cumprirão diante dos teus olhos. Nós veremos o cumprimento. Contudo, eu, com toda a certeza, te salvarei naquele dia. Está falando para aquele que serve ao rei. Ebed-Meleque, o etíope, não iria padecer, não iria morrer. Ele fala: contudo, Ebed-Meleque, com toda a certeza eu te salvarei naquele dia. Asseguro o eterno, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Ebed-Meleque, o que serve ao rei, não se preocupe nesses dias. Os que servem ao rei, os filhos do Altíssimo, não se preocupem, se assegurem na certeza que o Senhor cuidará de vós, não serão entregues às mãos dos homens. Eu te salvarei naquele dia, não temas, pois em verdade te resgatarei, e não morrerás ao fio de espada, mas terás a tua vida como despojo, porquanto depositaste a tua confiança na minha pessoa, diz o Eterno. Entenda a palavra e a profecia desses dias. Chorocotoromanarabás, Relamarabachoromanarabás. Nabucodonosor não mata Jeremias, pelo contrário, tenta bajular a voz profética, tenta comprar a voz profética. Jeremias não se vende. Há um povo dentro de um outro povo, diz a palavra. Ele não está falando de um povo no mundo que jaz maligno, ele está falando de um povo evangélico, e que tem um povo que são filhos. Rabacheca Taramás. Não distorça as minhas palavras, que eu estou condenando o povo evangélico. Você entenda no espírito que eu estou falando. Aqueles que não vão se vender, aqueles que não vão se dobrar, aqueles que não vão se corromper, doa quem doer, vão pregar, vão falar, vão profetizar, vão morrer, vão dar o sangue pelo reino de Deus. Há joio e há trigo. A diferença do joio e do trigo, sabe qual é? É que quando o sol vem forte, o trigo se curva diante do sol de justiça, e o joio continua de pé no seu ego, na sua soberba. Essa é a diferença nesses dias, que quando o sol da justiça, o tempo das mãos de Deus vir, o trigo se curvará diante dele. E tem uma palavra que diz: sai da Babilônia, povo meu. O tempo em que foram cativos da Babilônia foi um tempo que a mão do Eterno os levou para poder forjá-los, mas lá dentro eles começaram a clamar, lá dentro eles começaram a se humilhar. Mas eu quero que você entenda que quando chegou os primeiros anos do cativo, eles estavam ainda soberbos. Nação brasileira, povo de Deus, não se detenha em soberba, achando que o Senhor vai nos livrar logo nos primeiros anos, como o povo judeu achou, e começaram a olhar com soberba: o Senhor vai nos livrar, o Senhor vai nos tirar, e o Senhor não tirou, porque a soberba, o ego ainda estava dentro deles, a mentira ainda estava dentro deles. E aí então começaram a ver que não estava acontecendo, e começaram a morrer, e começaram a ser escravizados, e a coisa começou a apertar, e então a oração mudou, o clamor mudou, a intercessão mudou, e o choro, e aí então virou súplica, e aí então virou intercessão, e aí então virou frutos de arrependimento, e aí o cheiro daquelas orações começou a ser um incenso suave nas narinas de Deus, e ele se coloca de pé para dizer: sai dela, povo meu! Eu vos tirei com mão forte do Egito, mas da Babilônia vocês têm que sair. E eu quero trazer uma palavra, que nos tempos em que Deus começou a ouvir a palavra dele, a oração dele, a súplica dele, levantou-se um homem que o Eterno chamou de ungido, de Mashiach naquele tempo, chamado Ciro. E Ciro libertou o povo, tirou eles da Babilônia, liberou eles
a porta formosa se abrirá, o povo dele vai voltar a entrar numa terra. Ramande Katurioma Nalabashei Manai. É essa palavra que o Eterno está dizendo e liberando e dando ordem sobre a terra, sobre a nação, sobre as nações. Em nome de Jesus, o jejum não é só sobre esta nação, essa bandeira. O jejum é pela igreja, é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhação fala de você tirar tudo que você tem e despojar tudo que você é diante dele e orar. Não é uma oração qualquer de pedinte, é de arrependimento e se converter nos maus caminhos. Tem um povo de Deus que ainda está nos caminhos maus. Tem um povo que precisa se converter. E eu não estou falando do mundo que jaz maligno, eu estou falando da igreja. Chorou, manarabacei, estou falando de mim. Porque quem cortar em nós que somos igreja, eu sou o templo. Ramantukou manai. Então eu ouvirei dos céus. O Eterno, ele vai ouvir dos céus o nosso clamor nessas condições. E ele fala em primeira coisa, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele ouvir dos céus é perdoar os nossos pecados. Ele está falando de nós. A cura da terra só vem quando o povo de Deus se arrepende. Quando ele perdoar os nossos pecados, o meu pecado, então haverá cura na terra. A condição não é quando o mundo for perdoado e deixar de pecar. A conversão é parar de pecar. Não é quando o presidente, não é quando as nações, é quando o povo dele humilhar e orar e se converter dos maus caminhos. Então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Igreja, a cura do Brasil está nos joelhos, no coração e na boca da igreja que se converte dos maus caminhos, que ora e se humilha diante das potentes mãos de Deus. É nas potentes mãos de Deus, é o tempo das mãos de Deus. Vamos estar ajoelhando, colocando o nosso rosto em terra e começar a nos humilhar e começar a pedir perdão pelos nossos pecados, pecados pessoais, pecados que estão escondidos nos armários, rasgar o nosso coração, confessar a Ele, pecados de negligência como cidadão, pecados de negligência como filho de Deus, pecados de negligência como igreja brasileira, em nome de Jesus. Pecados, nós precisamos ser lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Ti, Senhor, em nome de Jesus.
nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Perdoa. Perdoa como igreja, como cidadão, Senhor, como beneficiamos, Senhor Deus. O que devemos fazer, uma justiça, cobramos que somos Deus, tem que ser toda a ira, toda a maldade. Meu Deus, perdoa como igreja brasileira, como igreja local, todo sangue derramado na nossa volta, a gente se comportado no nosso tempo, na nossa cadeira, no nosso quarto. Estamos tudo protegidos, tudo aconteceu na nossa volta, e nós, Senhor Deus, simplesmente ignoramos. Pai, passa conosco o que nós temos feito, Senhor, contigo. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toda potestade do ar, todo vírus maligno. Pai, Senhor Deus, todo nós, o sangue de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, todo mal, Jesus, afasta de ti. Coloque os lares de uma adoração perfeita. Estava com show, Pai, estava com show. Pai, estava os seus filhos, a liderança, Pai, como pastor, essa casa de mim. Perdão, Senhor. Pai, perdoa, Jesus, pelo teu filho, pelo teu filho rápido. Perdoa, Jesus, Senhor.
Vila Kennedy. Que o Senhor te abençoe, te guarde, igreja.